A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Nós estamos começando mais um novo trimestre aqui da revista CPAD, o quarto trimestre do ano 2022. E a nossa revista é sobre o livro de Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, mais especificamente as suas profecias descritas ali em seu livro. Então você que é professor da EBD e usa a revista da CPAD está convidado a mais uma jornada aqui neste novo trimestre, que nós vamos passar 3 meses estudando Ezequiel. E você, claro, que é aluno da EBD também está convidado, você que quer aprender mais sobre Ezequiel também está convidado a aprender conosco este conteúdo maravilhoso, com muitas aplicações práticas que tem tudo a ver com os dias de hoje. Muitas pessoas pensam assim, um livro do Antigo Testamento, algo lá de 2.500 anos atrás. Será que serve para hoje? Com certeza serve. Isso aqui é um conteúdo altamente relevante para a atualidade. As profecias de Ezequiel foram para um contexto específico, mas tem aplicações práticas para a nossa vida e muita coisa de Ezequiel ainda não se cumpriu. Vai se cumprir nos últimos dias, então a gente precisa entender essas profecias. Então você está convidado aqui a estudar conosco sobre Ezequiel. Se você quiser entender mais a visão geral da revista, eu recomendo você assistir um vídeo que está aí no nosso canal do YouTube, que é a apresentação do quarto trimestre, um vídeo de 10 minutos, onde eu apresento a revista, falo de livros, indicações de livros. Então você pode assistir esse vídeo. Aqui, neste vídeo, vou focar na lição 1, ou seja, nós vamos estudar a lição 1, seguindo a revista, cada tópico e subtópico, procurando aprofundar um pouco mais no que está ali no conteúdo da revista. E esta lição número 1 é a lição que vai servir como base para todas as lições que vêm a seguir. Então assim, você que é professor da EBD, talvez você não vai ministrar a lição 1, vai ministrar a 2, a 3, na escala da sua igreja. Você tem que assistir a aula da lição número 1. Você tem que estudar a lição número 1. Porque aqui nós vamos ter um conhecimento profundo que vai servir de base para as próximas lições. Então as próximas aulas, elas só serão boas se o professor estudou a lição 1. Nós precisamos entender o contexto de Ezequiel para que possamos entender cada passagem que nós estudarmos, cada profecia. Então tá, vamos lá, vamos começar aqui. E antes de entrar aqui no conteúdo da aula, eu quero só avisar que nós temos um conteúdo completo para te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Você que é professor de EBD, nós temos aula em vídeo, que é esta aula que você está assistindo. Nós extraímos o áudio dessa aula e publicamos também em áudio. Você pode ouvir ela no nosso site ou aplicativo. Nós temos uma aula em PDF também, que é comentando a lição, trazendo o conteúdo mais completo da lição. Então, se você prefere estudar em PDF lendo, nós temos esse conteúdo. Nós temos o slide em PowerPoint, tá? Que é esse slide que eu estou usando aqui, que você pode usar na sua igreja. É isso mesmo, você pode usar na sua igreja o slide em PowerPoint. Então, esse conteúdo que eu mostrei aqui nessa página é o conteúdo gratuito, aula em vídeo, áudio, PDF, um treinamento para professores da EBD, totalmente gratuito. E este conteúdo aqui faz parte do nosso plano de assinatura que você pode adquirir fazendo o plano, um preço muito acessível, que além dos slides de adultos e jovens, você vai ter acesso a sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós temos um novo número, é este aqui, 94 984 24 4120. Este novo número, eu tenho divulgado ele recentemente porque nós tivemos um problema no número antigo. Então se você enviou mensagem no número antigo e a gente não respondeu, por favor, envie novamente nesse novo número. Esse número de baixo aqui, que está arriscado, 984092869, nós tivemos um problema com ele. Ele voltou a funcionar, porém a gente não está usando ele mais como número oficial. A gente está migrando todas as conversas para este novo número. Tá? Eu não vou explicar com detalhes, porque também já tem um vídeo aí explicando. Então, se você mandou uma mensagem e a gente não respondeu, por favor, envie novamente. Tá? Na descrição do vídeo tem também o link aí do WhatsApp, tem o número para você salvar. Nós temos o aplicativo do EBD em Foco disponível para celulares Android.
que você pode acessar todo o nosso conteúdo no aplicativo. A maior parte do nosso conteúdo é totalmente gratuito, você baixa o aplicativo e já começa a acessar o nosso conteúdo lá. Então, se você quer acessar esse conteúdo toda semana garantido, baixa o aplicativo, basta buscar EBD em Foco na loja de aplicativo aí do celular Android, você vai acessar todo o nosso conteúdo. Se você quer fazer assinatura, basta fazer um cadastro, tem a opção de assinatura, ou você envia uma mensagem no nosso número aqui. Se você é assinante, você pode fazer o login e acessar o conteúdo de assinante também no aplicativo. Certo? Vamos para o texto áureo da lição, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Muitas pessoas podem se perguntar o que essa passagem do Novo Testamento tem a ver com Ezequiel. Tem tudo a ver. A gente vai falar aqui sobre o atalaia de Deus, né? Ezequiel, ele vai se colocar ali como um atalaia. Na verdade, assim, ele foi chamado por Deus para ser um atalaia, e nesse chamado para ser um atalaia, ele tem essa obrigação de apresentar a palavra de Deus de maneira simples e direta, no caso ali para um povo que estava em desobediência. O povo que estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, que era o povo de Deus, o povo de Israel, desobedecido a Deus, mais precisamente Judá, que é ali que eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, e está ali Ezequiel naquele contexto do exílio na Babilônia, pregando para esse povo, para que eles pudessem se arrepender. Isso tem tudo a ver com o que Paulo colocou aqui, que nós temos sim a obrigação de pregar o evangelho. Verdade prática: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o atalaia, ou seja, esse que tem a missão de pregar o evangelho, trazendo para o contexto do Novo Testamento, todos nós crentes temos essa missão, nós temos que apresentar sim o julgamento divino diante da desobediência. Falar do que vai acontecer se a pessoa não se arrepender e apresentar as boas novas. Tem um pregador, que é o Paul Walsh, é bem interessante o seu conteúdo, tanto de pregação como seus livros. Ele fala assim, que antes de dar a boa notícia, a gente tem que dar a má notícia. A gente tem que chegar para a pessoa e falar quais são os problemas, os pecados. A gente tem que falar do evangelho, mas tem que falar do evangelho não somente assim, o evangelho é tudo bom, lindo e maravilhoso. Não, você está indo para o inferno. Você está condenado. É claro que a gente não vai chegar e falar diretamente assim, Só estou dando o exemplo de forma resumida. Mas é para que o pecador ele possa compreender a sua situação, o quão distante ele está de Deus. Quais são as consequências dessa distância que ele está de Deus, para a sua eternidade, para a vida eterna. Então ele precisa compreender isso, ele precisa compreender o que é o pecado, e aí sim é apresentado a boa notícia. Então primeiro a má notícia, depois a boa notícia. Mas isso aqui é um tema para uma outra aula. A gente vai, durante essa aula aqui, a gente vai falar também, não somente nessa aula, mas nas próximas aulas, a gente vai apresentar essa ideia de falar para a pessoa do seu pecado e também sobre arrependimento para que ela possa ter a vida eterna com Cristo. Então a gente apresenta Cristo nesse sentido. Leitura bíblica em classe, encontra Ezequiel 3, 16 a 21 e versículo 27. Vamos lá, eu vou avançar na leitura. Durante a aula a gente volta nessa leitura. Não se preocupe que nós temos um tópico inteiro para estudar essa passagem. Vamos para a nossa introdução. Antes de começar aqui a introdução, quero aproveitar e pedir para você curtir o vídeo, clique em gostei se você estiver gostando do vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu comentário, deixe sua participação. Isso ajuda bastante aqui no nosso canal. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Muitas pessoas podem se perguntar, por que eu vou estudar Ezequiel, um livro tão antigo, uma profecia para Israel, lá no exílio, e às vezes até difícil de entender, várias visões diferentes. O livro de Ezequiel é um livro que mais tem visões. As profecias ali, elas tinham a intenção de fazer com que as pessoas visualizassem as coisas, o templo, tudo que ele estava falando, a visão da glória de Deus logo no início. Então, a gente tem assim um livro que tem uma linguagem às vezes difícil de compreender. E muitas pessoas podem se perguntar, por que eu vou estudar esse livro? Então aqui a gente tem assim, primeiro porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações.
Então Deus é soberano, Ele nos criou, Ele cuida de nós, Ele conhece cada passo nosso, Ele conhece tudo e Ele tem autoridade completa sobre nossa vida. E não somente sobre nossas vidas, como sobre a vida de todas as pessoas da face da terra, todas as nações, tudo está no controle de Deus. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Então, assim, se a gente analisar a profecia de Ezequiel, ele está profetizando para o povo de Judá. Às vezes eu falo Judá, às vezes eu falo Israel, mas eu estou me referindo ao mesmo povo, tá bom? Então, assim, ele está profetizando para o povo de Judá. O povo de Judá tinha conhecimento da lei. O povo que estava ali ouvindo Ezequiel falar, eles já estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. Então eram pessoas que tinham sido levadas para o exílio na Babilônia por causa do pecado da idolatria. E mesmo assim, muitos ainda estavam desobedecendo a Deus. Então, assim, pessoas crentes, né? Crentes, assim, eu coloco no contexto daquela época, né? Crentes porque eram da nação de Israel, conheciam a lei, faziam sacrifícios e mesmo assim estavam desobedecendo a Deus. Então, era necessário que eles fizessem uma avaliação contínua da vida deles para que eles pudessem cumprir o propósito que eles foram chamados. Isso vale para nós também. Nós temos que avaliar continuamente nossa vida. Fomos chamados para cumprir o ID de Jesus, para viver uma vida de obediência seguindo a Cristo. E de vez em quando é necessário nós pararmos, refletirmos e ver o que nós precisamos melhorar. Porque nós somos atalaias de Deus. Tópico 1. Sobre o livro de Ezequiel. Assim, esta lição vai ser uma lição extensa. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui nessa aula, mas assim, seja paciente, assista até o final, porque a gente precisa fazer essa contextualização. Então nós temos aqui 4 tópicos para estudar de maneira bem completa, então eu quero que você tenha paciência e assista para que você possa compreender. Então a primeira parte é sobre o livro, vamos estudar sobre esse livro. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 a 24, a segunda, capítulos 25 a 32 e a terceira, capítulos 33 a 48. Não vou explicar aqui agora porque os próximos subtópicos têm como objetivo explicar cada uma dessas partes. Então, vamos lá, preste atenção. A primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Então, Ezequiel foi levado para o cativeiro, para o exílio, ali mais ou menos em 597 a.C., e a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 586, se eu não me engano. Então, a data é mais ou menos aí. Então, assim, temos um período aí de 11 anos, que passa do momento que ele foi levado até o momento em que a cidade foi destruída. Então ele profetizou lá na Babilônia, mas ainda o povo, a maior parte do povo, habitava em Jerusalém, porque o cativeiro babilônico ele não aconteceu de uma vez só, então foram aos poucos, foram levando as pessoas. E por último foi quando aconteceu a destruição da cidade de Jerusalém e foi levado uma quantidade maior. Então assim, antes dessa destruição, Ezequiel profetizou ainda, né, para que o povo pudesse se arrepender. Então nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, que ele começa a sua profecia, né, quando ele recebeu a visão da glória de Deus. Então ele começa a profetizar lá na Babilônia, cerca de 4 anos após ele ter sido levado. Então ele foi, 4 anos após, ele começou as suas profecias. Ele teve essa visão da glória de Deus, começou a profecia. Então Ezequiel 1, de 1 a 3 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Irmãos, isso aqui é de uma riqueza extraordinária. Ele dá tantos detalhes, tantas datas, que as pessoas podem assim, não, isso aqui ficou confuso. Não, não ficou confuso. Ele está, né, localizando no tempo, no espaço, na história,
ele está se descrevendo aqui, dizendo quem é ele. É filho de sacerdote, ele também era sacerdote. Ele coloca aqui, né, nos 30 anos, né, aconteceu que no 30º ano, muito provavelmente ele está se referindo à sua idade, porque o sacerdote começava o seu ofício com 30 anos de idade, está lá em Deuteronômio. Então, assim, quando ele completa 30 anos, ele tem essa visão de Deus e ele começa o seu ministério. Então a gente vê aqui que é uma informação bem importante. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o ministério de Jesus, mas também Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Então, não sei se tem uma relação, mas enfim, talvez tenha por essa questão de que na cultura judaica, o sacerdote, né, ele já tinha isso em mente, que a pessoa ela começa o sacerdócio com 30 anos. Então, levando em consideração aqui Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, para que ele pudesse ser ouvido pelo povo ali, o povo dá ouvido para eles, Deus chama ele aos 30 anos, e Jesus, no caso, é o nosso sumo sacerdote, talvez tenha também uma simbologia aí. Mas enfim, ele localiza aqui a questão do ano que ele começa a profetizar relacionado ao cativeiro. Então, assim, muita informação. O local que ele estava junto ao rio Quebar, isso é lá na Babilônia. Tem um salmo, se eu não me engano, é Salmo 137, que eles começam a descrever a tristeza, né, que eles tinham ali, que eles estavam, né, muito tristes por estar longe da cidade deles, longe de Jerusalém. Então eles estavam na beira do rio. Se eu não me engano é Salmo 137, se não for, depois eu coloco nos comentários aí corrigindo. Então, assim, é bem interessante essa primeira parte aqui, essa parte inicial do livro de Ezequiel. Então, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. Então, o povo estava o quê? Desviado, o povo estava prostituindo, vivendo na idolatria. Então, a gente tem Jeremias lá em Jerusalém, profetizando também nesse mesmo sentido, e Ezequiel, que já estava lá no exílio. Então, eles estavam ali profetizando as mesmas coisas contra o povo que estava vivendo no pecado. Então a mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então tinha muita gente corrompida, não somente o povo de maneira geral, mas a corrupção estava geral, os reis estavam corrompidos, os profetas estavam corrompidos. Ezequiel 13, de 2 a 4 diz assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Então aqui a gente observa que a palavra é diretamente para aqueles falsos profetas que estavam vendo o pecado, que estavam observando a nação indo de mal a pior, e mesmo assim eles falavam, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, Deus vai restaurar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos libertar da Babilônia. Não, não vai. Ezequiel está falando, não vai, vocês vão ser destruídos. Isso aqui é, lembrando, profecia antes da destruição de Jerusalém. Então assim, a cidade estava prestes a ser destruída, e os profetas falando que não ia acontecer. Eram mentirosos, né? São como raposas nos desertos. 1.2, segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito. Eu coloquei um mapa aqui no slide, quem estiver assistindo pelo vídeo, tem um mapinha aqui. É difícil a gente achar um mapa com o nome exato dessas nações, mas elas estavam nessa região aqui. Então essas nações eram vizinhas de Israel. E aí a segunda parte do livro são profecias contra essas nações. Então a gente observa aqui que Deus, ele é um Deus todo-poderoso, né? Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então quem pensa que Deus não está olhando a maldade dos ímpios, Deus está olhando. Eles vão pagar por isso. Quem pensa que Deus não está olhando a maldade dos grandes líderes, das grandes nações, Deus está olhando. Deus está olhando o que a Rússia está fazendo, Deus está olhando o que qualquer nação ou qualquer pessoa, né, que acha que tem poder
que está fazendo de maldade, Deus está vendo tudo isso. Aí Deus vai pesar a mão. Então a gente vê aqui nessas profecias que Deus vai castigar todas essas nações e elas simplesmente somem do mapa e desaparecem. Tópico 1.3, terceira parte, que é a terceira parte do livro, que é a última parte, começa com a notícia da queda de Jerusalém. Então aqui em Ezequiel 33, 21 diz assim, ó: e sucedeu que no ano do 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Então aqui a gente tem a notícia, ele recebe essa notícia. Alguém leva a notícia até a Babilônia, dizendo que a cidade foi destruída. Então assim, as profecias que ele fez lá no passado, falando que o povo estava desobedecendo a Deus, que sofreria o castigo, se cumpre aqui. E ele recebe essa notícia e começa a terceira parte do livro. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. A partir do capítulo 33, começa aí a questão da esperança, as profecias voltadas para um futuro em que a nação seria restaurada. Então Deus não abandonou a nação, Deus não vai destruir a nação, vocês vão voltar, vocês serão restaurados. E aí tem essa visão do Vale de Ossos Secos, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ela tem um significado muito importante, a gente vai estudar isso mais na frente, então não se preocupe. Então tem a ver com a restauração da nação de Israel. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Ezequiel 37:14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então essa aqui é uma profecia de uma restauração completa da nação de Israel. Não somente uma restauração da nação, um governante. Não. Está falando de uma restauração completa, de ter o Espírito Santo, de eles viverem completamente na presença de Deus. Então isso aqui aponta realmente para um futuro que ainda não se cumpriu. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel de toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então a gente tem um finalzinho aí que já fala já algo bem mais na frente, né, da questão de Gog e Magog, e a gente tem que estudar isso com cuidado. Então isso vai ter uma lição lá na frente, vamos falar exclusivamente desse assunto. Então só para a gente falar aqui que o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel, uma redenção completa, uma redenção plena, que Israel vai reconhecer o Messias. E isso não aconteceu ainda, isso ainda vai se cumprir. Tópico 2, sobre o profeta. Observe que a gente só passou o tópico 1, não se preocupe. Vamos lá, vamos entender a lição sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então a gente não tem no Antigo Testamento nenhum outro trecho que fala Ezequiel, o que cita Ezequiel. Então ele não é mencionado. Vamos ver aqui, 2.1, a sua identidade. Seu nome hebraico é Iezequiel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Então, quando ele cita algo da vida pessoal, o objetivo, o propósito é mostrar como que era a vida ali na Babilônia. Então, ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, que é Ezequiel 1:1. É o que eu falei anteriormente. Ezequiel 8, 1 e 5 fala assim, ó: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que, da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de
ciúmes à entrada. Então aqui ele vai contar uma visão que ele tem, e ele estava na casa dele, ele estava assentado na casa dele, e os anciãos de Judá também assentados em volta dele. Muito provavelmente, não é certeza, viu? Ele inaugurou o que a gente conhece como sinagoga, que tem ali no Novo Testamento, que é muito comum a sinagoga. Jesus ensinava na sinagoga, os apóstolos pregavam nas sinagogas, a gente vê em Atos dos Apóstolos ali, enfim. Mas assim, não é certeza. Acredita-se que a sinagoga surgiu no exílio, na Babilônia, e essa descrição de Ezequiel dá a entender esse sentido também, que ele se reuniu na casa dele, provavelmente dali surgiu a sinagoga, porque a sinagoga não era o templo. O templo foi destruído, então não tinha como eles oferecerem sacrifício. A sinagoga era simplesmente um local de reunião para estudarem a lei de Deus. Então não fazia sacrifício. Então assim, estava ele ali com os anciãos reunidos. Eu fiz aqui uma pequena linha do tempo para nós entendermos os acontecimentos. Então não se sabe a data exata do fim de seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Então a gente tem aqui que no ano 605 Daniel foi levado com seus amigos, foi a primeira leva. No ano 597 Ezequiel é levado, para a Babilônia. Em 593 ele inicia seu ministério, 4 anos depois. Observe que vai decrescendo, viu, irmãos? Quando a gente pega antes de Cristo, a gente vem do número maior para o número menor até chegar no ano 0 e depois começa a crescer. Depois, no ano 586, teve o exílio final, destruição de Jerusalém, onde a maior parte do povo foi levado, 586. Então, observe que passa um tempinho aí dele sair de Jerusalém até o povo como um todo sair de Jerusalém, ser levado para a Babilônia. Então, cerca de 11 anos. E o fim do seu ministério acontece mais ou menos no ano 571 a.C. Ele começou em 593 e foi até o ano 571, mais ou menos 22 anos. Tá? Esse é o período que ele profetizou. Outro detalhe importante é que quando a gente lê Ezequiel, a gente observa que tem muitas referências a dizer algo ao povo. Deus está mandando dizer. Então, assim, as suas profecias foram orais. Ele profetizou diretamente para o povo e depois isso foi registrado, foi escrito. Então tem toda uma teoria, todo um estudo sobre isso. A data da composição do livro pode ter sido diferente da data que ele profetizou. Talvez tinha alguém ali para escrever para ele. Enfim, tem toda uma história por trás disso. Mas acredita-se que seu ministério foi um ministério realmente de pregador. Ele foi lá e realmente pregou, ensinou, falou para o povo. Tópico 2.2. Procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, ou Buzi, como alguns pronunciam. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Então, assim, tem todo um contexto político ali onde aconteceu essas levas. A gente precisa entender que nessa época a região de Judá já pertencia à Babilônia. Tinham seus reis, mas eles estavam meio que servindo já a Nabucodonosor. Tinha que pagar imposto a Nabucodonosor e tal, então tinha toda uma confusão política nesse contexto. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Eles eram contemporâneos, estavam juntos ali, estavam na mesma região. Só que Daniel estava na corte, estava lá junto com o rei, ao lado do rei da Babilônia, e enquanto isso Ezequiel estava entre o povão. Jeremias profetizava também em Judá para o povo de Jerusalém. Então eles vivem na mesma época. Então está lá Jeremias lá em Jerusalém ainda, falando para o povo se arrepender e tal, falando para o povo que o juízo de Deus vai vir, para eles se prepararem. Então a gente tem esses 3 profetas aqui contemporâneos. Tópico 3, sobre o atalaia. 3.1. Atalaia, a palavra atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe. Atalá, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, de 24 a 27, 2 Reis 9, 17 a 20, e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, em Ezequiel 33, de 2 a 6. Vamos lá, vamos ler o texto. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra,
tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei na mão do atalaia. Observe a função importante do atalaia. Ele ficava no lugar alto, ele olhava o que estava acontecendo ao redor, então ele estava vigiando para proteger. Proteger entre aspas, que ele ia avisar na verdade. Ele ficava vigiando para avisar ao povo se tinha algum problema. Olha, vem um inimigo nos atacar. Então ele tocava a trombeta. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vir a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua cabeça. Então assim, o atalaia ele tinha a função de avisar. Então ele tinha que dizer, olha, vem o inimigo. Então ele tinha que avisar. Então assim, a pessoa, ela, no caso, tinha essa responsabilidade. E se ele não avisasse, a culpa era dele. Você viu o perigo, você não avisou e o povo morreu. Então a culpa é sua. Então essas atividades são empregadas no Antigo Testamento e aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, assim como a sentinela militar tinha que avisar sobre um perigo de guerra, o atalaia de Deus, no caso o profeta, ele tinha que avisar sobre o perigo do juízo de Deus sobre o povo. Então, eles tinham essa missão. Olha, vocês estão desobedecendo. Vocês estão sendo avisados que tem que se arrepender. Essa era a missão do atalaia. Tópico 3.2. O fim dos 7 dias. O versículo 16 diz assim, ó: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Observe que isso aqui é a nossa leitura bíblica em classe. A gente vai estudar ela agora. Tá? Então, falamos aí da questão do atalaia, é muito importante. No caso, Ezequiel era atalaia de Deus, ele era um sentinela, estava avisando do perigo. E ele começa a falar no versículo 16, no capítulo 3, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor dizendo. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. É importante você ler o capítulo 1 para entender essa visão. Entender não, né? Ver a descrição dela, porque ela é bem difícil de entender. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão de carruagem, para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. Então observe que no capítulo 1, ele descreve uma visão muito extraordinária, algo apocalíptico. Já no capítulo 3, ele fala assim, veio a palavra do Senhor. Então aqui ele já começa a entrar no clima dos profetas daquela época, no mesmo estilo dos profetas daquela época. Então assim, a visão dele, não somente aquela visão, mas todas as visões que ele tem, elas têm como propósito mostrar para o povo que Deus é Deus Todo-Poderoso, é um Deus de glória. A glória de Deus, ela não fica presa num local específico. Então Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então o povo está entendendo isso aí. Então essas visões, elas mostram nesse sentido. E ao mesmo tempo que ele traz essas visões extraordinárias, ele traz também palavras simples e diz diretamente o que o povo tem que fazer. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel 1:28, com o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em seu redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então aqui no capítulo 1, ele tem algo extraordinário, uma experiência extraordinária, e passou-se 7 dias até ele se recuperar. É claro, isso aqui é uma conjectura, mas é nesse sentido. Ele realmente teve algo extraordinário e demorou um tempo aí. 3.3, a expressão filho do homem, no versículo 17, parte A. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3.
A gente observa que essa palavra, filho do homem, ela tem um significado assim de levar ele a se identificar com as pessoas que estavam lá. É mais ou menos nesse sentido. Não está tão claro, mas os teólogos eles vão nessa linha de interpretação, a identificação dele com o povo, não como alguém superior. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Então é nesse sentido, né? Ele é simplesmente um ser humano. Ele não é um ser elevado, ele não é nada demais, é um ser humano frágil, pecador, mas que ali ele, pela graça de Deus, está profetizando. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo, nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. Mateus 8:20 está escrito assim, ó. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O título vem acompanhado do artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem. Aqui a gente entende que Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Então, Adão pecou, corrompeu toda a humanidade, Jesus veio e morreu no nosso lugar, deu a vida para nos salvar, para restaurar a nossa comunhão com Deus, e para isso Jesus se fez homem, ele se tornou homem, então ele se tornou um ser humano de carne e osso, com as limitações humanas, viveu entre nós, né, pagou o preço, e ele se identifica como filho do homem. Então isso aqui é uma maneira também de dizer que Jesus, ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Tópico 3.4, o atalaia sobre a casa de Israel. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Então Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3:7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então o povo estava sofrendo as consequências de seus pecados e mesmo assim estava com o coração endurecido. Assim Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era divertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então ele não estava preocupado em ser aplaudido, de ser bem recebido, de, nossa, a palavra dele é muito boa. Não, olha só, Ezequiel 3:11, eia, pois, vai aos cativos, aos filhos do teu povo, e lhes falará, e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ouvir aqui não é parar para ouvir, mas é obedecer, nesse sentido. Pelo menos eu entendo nesse sentido, tá? Porque o povo vai ouvir ele falando. Agora, se o povo vai dar ouvidos no sentido de praticar o que ele está falando, aí é outra história. E o povo vai se arrepender, aí é outra história. Então vai lá e fala. Se eles ouvirem ou não, não interessa. Vai lá e prega a palavra. Antes de entrar aqui no tópico 4, vamos voltar aqui no tópico 3 e fazer uma reflexão sobre a pregação do evangelho hoje. Muitas pessoas hoje estão preocupadas em serem bem aceitas na sociedade com a mensagem do evangelho. Porque eu gravei um vídeo e ninguém deu ouvidos. Ou então eu gravei um vídeo falando do evangelho e fizeram comentários ruins, clicaram em não gostei. Porque eu fui num culto de rua, preguei e parece que ninguém deu ouvidos. Porque eu preguei na igreja e parece que não surtiu efeito. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com audiência, não se preocupe com aplausos, não se preocupe com curtidas, com comentários, não se preocupe com isso. Simplesmente prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se a mensagem é a mensagem do evangelho, se você estiver dentro da palavra de Deus, se você estiver pregando o verdadeiro evangelho, você vai sofrer rejeição. Muitos vão criticar, vão falar mal, não vão dar ouvidos. Mas se a tua mensagem for a mensagem do evangelho, você simplesmente está cumprindo o ID de Jesus. E ponto final. Quem vai tocar no coração e convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo. Então não se preocupe, simplesmente fale o evangelho. Tópico 4. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então o discurso
do profeta era para todos, assim como a pregação hoje também é para todos. Tem pregadores hoje que vai para a igreja pregar e leva duas mensagens, uma para crente e outra para descrente. Eu discordo disso. Para mim não tem mensagem para crente e para descrente. É claro que uma mensagem que fala de dons espirituais, que fala mais de coisas bem específicas da fé cristã, talvez seja uma mensagem realmente para crente. Mas a mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem só para descrente. É uma mensagem para crente também. Quando o pastor fala assim, tem alguém aqui que não é crente, não é evangélico, aí ninguém levanta a mão, aí a gente pensa, todo mundo ali é crente. Irmão, tem muita gente que está na igreja que diz que é crente e nunca se converteu e nunca entendeu o evangelho. Então você tem que pregar o evangelho para todos. A mensagem das boas novas é para todo mundo. Então assim, por mais que a igreja esteja cheia de pessoas que se dizem crentes, elas têm de ouvir o evangelho. 4.1, a responsabilidade do cristão. Versículo 18, capítulo 3, versículo 18 de Ezequiel. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então aqui a gente observa uma passagem pesada que Deus entrega para Ezequiel que serve para nós. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Então, ao mesmo tempo que eu prego, eu tenho que cuidar da minha vida para que eu não desvie. Então, eu tenho que prestar atenção nesses dois aspectos. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Ezequiel 33:8. Se eu disser ao o ímpio certamente morrerá. Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não a falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Assim, Deus não está detalhando aqui exatamente o que vai acontecer. Que tipo de punição é essa, o que Deus vai requerer. Porém, aqui a palavra é, você tem essa responsabilidade. Você tem que avisar o ímpio. Você tem que falar das verdades do evangelho, mas do evangelho. Tem gente pregando outras coisas e dizendo que é evangelho. Não, pregue as verdades do evangelho. Fale de Jesus, fala do amor de Jesus, fala de pecado, fala do inferno, não tem problema falar do inferno. Fala da salvação que Jesus veio trazer para todos. Mas tem que pregar o evangelho, avisar o ímpio do caminho errado que ele está. Porque assim nós temos essa missão. Escreveu o apóstolo Paulo, e ai de mim se não anunciar o evangelho, 1 Coríntios 9,16. Então Paulo sabia dessa missão, ele tinha que cumprir essa missão, ele tem que falar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Então assim, o justo tem que perseverar, ele tem que permanecer no evangelho. Eu não quero entrar aqui, eu também acho que não tem necessidade de ficar falando da possibilidade de desviar, de cair da fé, de perder a salvação. Eu não estou entrando nesse detalhe aqui. Mas a gente sabe que na igreja tem muitas pessoas que vão lá, aceitam Jesus, faz a obra e de repente elas estão no mundo. Então que isso não venha acontecer conosco. Que isso não venha acontecer com nenhum professor da EBD, aluno da EBD, qualquer um que está me assistindo aqui. 4.2. A responsabilidade do ímpio. Ezequiel 3,19 diz assim, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Então, assim, a pessoa recebe o anúncio e rejeita. Isso é mais um pecado que ela comete. É o pecado da rejeição ao evangelho. Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. O versículo 27 está bem claro, capítulo 3, versículo 27. Então, assim, quem ouvir, maravilhas, ouviu. Ouvir é no sentido de que aceito a tua palavra, isso é de Deus e eu vou me arrepender. Agora, quem deixar de ouvir, que deixe de ouvir. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em Mateus 11,15, em passagens paralelas também, e em Apocalipse 13,19, é uma fraseologia similar que veio de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e o evangelho que pregamos. Então, assim, a fonte é a mesma. Tanto a profecia de Ezequiel quanto o evangelho que nós pregamos hoje, que Jesus ensinou aqui. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouça o evangelho. O ímpio tem que ouvir o evangelho e tomar uma decisão em relação a isso. Ou ele rejeita, ou ele aceita.
mas ele não vai ficar indiferente a essa mensagem. 4.3, a extensão da nossa responsabilidade, versículo 20, capítulo 3, versículo 20 de Ezequiel. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Então aqui, essa passagem é bem interessante, que Deus não está falando que vai colocar um pecado na frente da pessoa para fazer a pessoa pecar. Não, está diante dele o pecado, ele peca se ele quiser. Mas ele está falando assim, quando o justo se desviar da sua justiça. Então aquele que é justo, que conhece a verdade, se desviar e fizer maldade, você tem que avisar ele também. Então quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos a responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. Então a gente observa o seguinte, que nós temos sim que pregar para quem é crente. Nós temos sim que pregar, de falar de Jesus para quem está na igreja, para que ele não venha se desviar. E se ele se desviar, nós temos que ir atrás e pregar também e ensinar. Nós temos sim essa responsabilidade. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja, 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas 15, 4 a 6 vai falar bem claro sobre isso. Então nós temos sim a responsabilidade de pregar o evangelho para quem está na igreja, que já é crente, que diz que é crente, para quem se desviou e para o ímpio que nunca ouviu o evangelho. Tudo isso é missão do cristão verdadeiro. Chegamos agora na nossa conclusão, que diz assim, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. Então assim, primeira parte aqui eu vou fazer uma observação. Nós temos a missão de pregar. Quem vai fazer com que a pessoa se converta, se arrependa e viva uma nova vida é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então a gente chega aqui no final da nossa aula, que a conclusão resumiu bem aqui, o que nós estudamos. Então Ezequiel foi sim um grande profeta, chamado por Deus, por Atalaia, foi colocado ali como um pregador. O profeta não era aquele que vinha trazer uma mensagem futurística, apocalíptica. Não, ele tinha na sua pregação mensagens futurísticas, sim, muita coisa em Ezequiel não se cumpriu ainda. Mas o propósito principal era pregar para que o povo se arrependesse naquela época. A ideia era que ali, naquele momento, o pessoal se arrependesse. Então ele era um pregador da sua época, ele interpretava a lei e aplicava a lei na vida do povo como um todo, na sua vida, na vida do povo, e isso tudo inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então a gente chega aqui nas perguntas, para quem vai usar o slide na igreja, tem as perguntas tudo certinho aqui para passar para os seus alunos. Só lembrando, nosso conteúdo completo no nosso site, também aplicativo, aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores de EBD, além dos slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos você vai encontrar no site ebdenfoco.com. Então lá você encontra tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Só mais uma vez reforçando o nosso novo número do WhatsApp, você pode entrar em contato conosco se precisar de alguma coisa e baixe aí o nosso aplicativo para Android. A paz do Senhor, até a próxima aula.